A, a paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário, Momento com Deus. Convido você que está acompanhando para meditarmos em alguns versículos da palavra do Senhor que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11. Vamos meditar desde o versículo 1, Hebreus capítulo 11, versículo 1. O devocional é para nós meditarmos na palavra do Senhor, para tirarmos um tempo para termos um particular com Deus, meditarmos na sua palavra para o nosso crescimento espiritual. A palavra ela nos faz crescer espiritualmente e nos alimenta. Da mesma forma que necessitamos do alimento diário para o nosso físico, necessitamos também alimentar a nossa alma. E a alimentação para a alma é por meio da palavra. E os versículos que iremos meditar está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que o mundo pela palavra de Deus, os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé,
sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Esses versículos falam acerca da fé. Pela fé, a palavra de Deus, desde o início, no versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus, fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é o alicerce, a fé é o fundamento, a fé é que nos faz estarmos firmados, a fé nos faz esperarmos o cumprimento das promessas que Deus nos fez, mesmo ainda não vendo acontecer o que Ele prometeu. A fé nos faz estarmos firmes e termos esperança de que as promessas se cumprirão. A fé nos faz esperarmos, aguardarmos aquilo que o Senhor nos prometeu. E foi pela fé que os antigos, homens e mulheres que tiveram fé, os heróis da fé, aqueles que tiveram fé, e a promessa de Deus por meio da fé que eles tiveram, Deus, Ele fez com que as promessas que Ele havia lhes feito se cumprissem. Pela fé, diz a palavra de Deus no versículo 3 desse capítulo 11 de Hebreus, pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O que isso significa? Porque antes nada existia. A terra era sem forma e vazia. O que hoje existe não foi feito do que é aparente, porque nada existia. Mas Deus fez com que tudo fosse criado. Ele criou, formou todas as coisas. Mas não foi feito do que é aparente, porque a terra era sem forma e vazia. Vazio, escuridão, nada existia. Por isso que diz que não foi feito do que é aparente, do que se pode ver, porque nada podia ver, porque nada existia. Não existia terra, não existia nada, não existia o homem, tudo foi criado por Deus, mas foi criado daquilo que não é aparente. E foi pela fé também que Abel ofereceu um verdadeiro sacrifício a Deus. Um sacrifício que agradou a Deus e por isso Deus recebeu o seu sacrifício. Não foi por ser o melhor cordeiro, mas sim em seu coração. No coração de Abel havia o que agradou a Deus. Deus, primeiro, ele olhou para o seu coração, antes de olhar e receber aquele animal, aquele cordeiro, ele separou o melhor. Mas o que agradou a Deus primeiro não foi aquele cordeiro, mas sim o coração de Abel, um coração voluntário, um coração aberto para Deus, um coração entregue a Deus, porque ele entregou sua vida,
entregou o seu coração a Deus. Abel, ele de forma voluntária, ele se achegou a Deus de todo o coração. Antes de oferecer, antes de sacrificar aquele animal, aquele cordeiro, oferecê-lo ao Senhor, ele se entregou de forma voluntária a Deus. O seu coração, sua vida estava entregue a Deus. E o que agradou a Deus é o que estava no seu íntimo, no seu interior, no seu coração. Havia o que agradava ao Senhor. Diferente de Caim, Caim separou, ele separou os frutos da terra, porque enquanto Abel era pastor, Caim era agricultor. Caim, ele cultivava a terra e ele separou os produtos da terra. Mas o seu coração não era um coração entregue ao Senhor. O que havia no coração de Caim não agradou a Deus. O que estava no íntimo, no coração dele, não agradou ao Senhor. O coração dele não estava voltado para Deus. Ele não havia feito a mesma entrega que Abel fez. Muitos leem sobre Caim e Abel e não entendem. Muitos costumam dizer, mas os dois ofereceram os sacrifícios a Deus. Os dois tiraram daquilo que lhes pertenciam. Abel, ele tirou o melhor do rebanho para sacrificar a Deus. Caim, ele tirou os produtos, os frutos da terra e também ofereceu a Deus. Todos dois ofereceram. Mas o que agradou a Deus foi o que estava no coração de Abel, o que ele não viu no coração de Caim. E por isso Deus, antes dele receber aquele sacrifício, o cordeiro, ele recebeu Abel, ele se agradou do que estava no seu coração, no seu íntimo, no profundo. E não se agradou do que viu no coração de Caim. E não foi aceita a sua oferta também, porque antes para quando nos achegamos a Deus, nós temos que nos achegar a Ele fazendo uma entrega total, completa. Primeiro, Abel tinha feito uma entrega da sua vida a Deus, e Deus se agradou dele. Enquanto em Caim havia coisas que não agradavam ao Senhor. E nós podemos entender que ele não estava disposto a agradar a Deus. Porque se falarmos mais a fundo sobre Caim, estamos falando sobre a fé. O sacrifício de Abel foi um sacrifício de fé. Mas mais do que a fé, foi um coração voluntário, entregue a Deus. Isto agradou ao Senhor. E Caim, ele não tinha, na verdade, em seu coração o desejo de agradar a Deus. Entenda por que a diferença dos dois sacrifícios e também porque estou dizendo que Caim não tinha em seu coração o desejo de agradar a Deus. Para que vocês entendam, vamos meditar em alguns versículos sobre Caim e Abel. A oferta de ambos. A oferta de Caim e a oferta de Abel. Oferta significa entrega. Ela tem que ser de forma voluntária.
e também é uma forma de adoração. O sacrifício foi oferecer aquele animal, Abel oferecê-lo, e Caim oferecer os frutos da terra. Se olharmos para o lado de sacrifício, era sacrificado animais para haver derramamento de sangue. Mas não foi só isso que agradou a Deus. Antes de Abel oferecer aquele cordeiro, aquele animal, ele já havia agradado a Deus em sua forma de agir. O que estava em seu coração já havia agradado ao Senhor, um coração voluntário, um coração voltado para Deus. E enquanto que Caim, ele queria que Deus o aceitasse, porque ele estava tirando os frutos da terra, frutos do seu trabalho, do seu esforço, o que ele havia cultivado, era a sua produção que ele estava oferecendo. Ele achava que por isso tinha que ser de qualquer forma aceito por Deus. O sacrifício de Abel já havia sido aceito. Primeiro Deus o aceitou e depois aceitou o seu sacrifício. E quando Caim levou o seu sacrifício, ele queria que Deus aceitasse o seu sacrifício, mas ele não se preocupou de ter um coração voltado para Deus, de agradar a Deus em sua forma de ser, para que Deus o aceitasse pela sua forma de ser diante dele. Ele não entregou sua vida ao Senhor. E quando ele ofereceu aquele sacrifício, os frutos da terra, a palavra de Deus diz que Deus não se agradou da oferta de Caim. Ele não se agradou da sua oferta, porque ele não se agradou do que estava no seu coração. Ele não se agradou das atitudes de Caim, o que estava em seu interior, porque Deus, ele nos sonda, ele nos conhece. O sacrifício podia ser visto por todos, mas o que estava no coração, no íntimo, no profundo, somente Deus poderia ver, e ele estava vendo o que estava no coração de ambos, e o que estava no coração de Caim não agradou ao Senhor. E Caim, ele ficou furioso, ele achava que Deus tinha que aceitar o que ele estava oferecendo. Ele não aceitou que Deus não tivesse aceito o seu sacrifício. E no coração de Caim entrou a inveja, entrou o ódio, algo terrível entrou em seu coração contra o seu irmão Abel. Isso é porque no coração de Caim ele não havia dado lugar para Deus em seu coração. E Caim não estava disposto a agradar ao Senhor. Não estava disposto a agradar a Deus, porque antes que ele cometesse o homicídio, tirasse a vida do seu irmão, primeiro entrou no coração dele a raiva, a inveja, o ódio. E quando ele planejou matar seu irmão, antes disso acontecer, Deus já havia falado com ele. Deus havia falado com Caim.
Deus o havia alertado para que ele não cometesse o que ele cometeu, que foi tirar a vida do seu irmão Abel. A palavra de Deus diz que Deus, ele alertou, ele falou com Caim antes que ele cometesse aquele homicídio. Mas ele não ouviu o que Deus havia lhe dito. Deus falou sobre o pecado. Ele falou a Caim para que Caim, podemos entender o que Deus falou, foi para que ele tomasse cuidado, porque entendemos que Satanás, ele já estava trabalhando para levar Caim a cometer aquele homicídio. Mas quando Deus não aceitou o seu sacrifício, a sua oferta, primeiro Deus não aceitou o que estava no seu coração. Não agradou ao Senhor o que estava no coração de Caim. Mas ele foi alertado sobre o que estava para acontecer. Para que vocês entendam, Deus, ele falou com Caim, diz a palavra de Deus, ele alertou a Caim sobre o que estava para acontecer. Muitos podem estar perguntando, mas como Deus, ele alertou a Caim? Ele falou com Caim sobre o pecado. Ele falou com Caim sobre o que estava à porta, o que estava para acontecer. A palavra do Senhor diz assim, quando Deus fala com Caim, ele não dá ouvido ao que o Senhor lhe alertou, ao que Deus lhe falou. A palavra de Deus diz assim, ainda no livro de Gênesis, diz assim a palavra do Senhor. Após Deus não aceitar, entenda, ele não ter aceito aquele sacrifício de Caim, porque Deus primeiro, ele olhou para o seu coração. E o que havia no coração de Caim não agradou ao Senhor. Mas aquele homicídio, o homicídio, ele ainda não havia cometido. E a palavra de Deus dita a Caim foi como se fosse para que ele vigiasse. E para não cair em tentação. Foi para que ele vigiasse, porque Deus já sabia o que estava no coração de Caim. Deus já sabia o que estava no íntimo do seu coração, porque ele ficou furioso quando a sua oferta, o seu sacrifício foi rejeitado. Quando foi rejeitado o seu sacrifício, entrou no coração de Caim a inveja, o ódio, mas ele deixou que aquela inveja, o ódio tomasse conta do seu coração, da sua vida. E isso
foi devido a ele não ter dado ouvido à voz de Deus, o que Deus havia dito para que ele tomasse cuidado. Deus falou com ele para que ele vigiasse, porque Deus sabia o que estava para acontecer. Deus, ele fala com Caim, ele ouve a voz de Deus, Deus fala com ele acerca do que ele estava planejando contra seu irmão Abel. Deus fala com Caim e isso é um alerta para nós também. Ele fala com ele sobre o pecado que ele estava prestes a cometer. Por isso Deus também, ele nos alerta a estarmos em vigilância. Vigiarmos. Em Gênesis capítulo 4, irei deixar para a vossa meditação, Gênesis capítulo 4, você que deseja acompanhar, é Gênesis 4, Gênesis capítulo 4, vamos juntos meditar na palavra de Deus. Quando Deus fala com Caim, Deus o alerta para que ele vigiasse. Gênesis 4, 7, capítulo 4, versículo 7. Se você fizer o bem, não será aceito? Deus fala com Caim. Se ele se voltasse para Deus para fazer o bem, logicamente Deus o aceitaria. Mas Deus ainda diz, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. O pecado está à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você pode dominá-lo. Deus, ele fala claro com Caim. Se você fizer o bem, se atentar para o bem, porventura, se procederes bem, não há de levantar o teu semblante, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele tu deves. Deus estava dizendo, se ele procurasse o bem, proceder o bem, para ele vigiar, porque o pecado, Deus disse, jaz à porta o pecado. Porque se Caim não vigiasse, se ele não desse lugar a Deus, se nós não dermos lugar a Deus, o pecado jaz à porta. Satanás, ele quer levar o homem sempre a pecar, a fazer o que é contrário à vontade de Deus. E Deus, ele fala com Caim, em Gênesis capítulo 4, quando meditamos no versículo 5, a palavra de Deus diz, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Deus não se agradou de Caim, do que havia em seu coração, e diz, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Ele sentiu a raiva, ele sentiu o ódio,
O seu semblante mudou devido à raiva, o ódio. E o Senhor disse a ele, Deus disse a Caim, por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Porque Deus conhece o íntimo, o que está no coração. E a palavra de Deus diz no versículo 7 desse mesmo capítulo 4 de Gênesis, se bem fizeres, não é certo que será aceito? E Deus ainda diz, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Deus estava lhe alertando, dizendo, o pecado jaz à porta, e o desejo sobre ti será o desejo de pecar. Mas se não deixar-se dominar pelo pecado, você irás vencer. Deus estava dizendo a Caim, se não deixar o pecado te dominar, terás vitória sobre ele. E o mesmo ele fala conosco, o pecado jaz à porta. E se não fizermos o bem, o pecado está, porque o inimigo da nossa alma, Satanás, ele está sempre nos visando, sempre preparando laços, as suas armadilhas para nós. Por isso que a palavra de Deus diz, o pecado jaz à porta. E o desejo pelo pecado, o ser humano sente, nós somos carne, mas não podemos deixar que o pecado, que o mal nos domine, mas temos que nós dominarmos, vencermos, melhor dizendo, o mal. Caim lhe foi alertado. O Senhor falou, Deus falou claro com ele. Se ele fizesse o bem, ele também seria aceito. Mas se ele fizesse o mal, o pecado estava ali à porta. O desejo do pecado estava sobre ele. Na mente, no coração dele, qual era o desejo? O desejo de destruir seu irmão. O desejo que o maligno estava lançando na mente dele, no coração dele, era para ele, vou dizer de uma forma clara, acabar com a vida de Abel. Acaba com a vida do seu irmão. Destrói seu irmão, mata o seu irmão. Foi isso que o diabo lançou na sua mente. Eu estou falando bem claro, é o diabo, é Satanás, foi ele que lançou na mente de Caim. Foi uma luta, uma guerra. De um lado Deus falou com ele, se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Ele será aceito por Deus. Mas Deus também diz, e se não fizeres o bem, o pecado está aí, está à porta. E ele ainda diz, e sobre ti será o seu desejo. O desejo de pecar, o maligno lança esse desejo. Se ele não fizesse o bem, não estivesse disposto a fazer o bem, o maligno iria encontrar nele lugar e fazer com que aquele desejo que já estava no seu coração, que era de tirar a vida do seu irmão, de destruí-lo, fazer com que ele praticasse aquilo que estava no seu coração, na sua mente. Deus estava dizendo a ele para ele estar alerta e não deixar que o pecado dominasse, aquele desejo maligno dominasse, mas que ele, fazendo bem, pudesse vencer aquele desejo maligno. Mas Caim, a palavra de Deus diz já no versículo 8, e falou Caim
com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu guardião do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. E voltamos a falar agora sobre a fé. Foi pela fé que, mesmo Abel estando morto, a palavra de Deus diz: o seu sangue clama. Voltando a Hebreus, ao livro de Hebreus, que estávamos meditando sobre a fé. Mas é muito importante também sobre Caim, porque muitos pensam: por que Deus não aceitou o sacrifício de Caim? Porque Caim não tinha o coração voltado para Deus, o que estava em seu coração não agradou ao Senhor. Mas outros podem perguntar: e então Caim já foi, matou seu irmão? Deus o alertou. Deus falou com ele. Deus o alertou para que ele vigiasse, para que ele não deixasse o mal lhe dominá-lo. As tentações já estavam ali. Os pensamentos malignos para tirar a vida do seu irmão já estavam em sua mente. Mas ele não poderia deixar que o mal o dominasse. Mas sim, teria que vencer, fazendo o bem, vencer as tentações, vencer ao maligno. E ele não deu ouvido ao que Deus lhe falou, e ele deixou que as tentações, aquele desejo maligno o vencesse, o pecado o vencesse. Ali ele deu lugar ao pecado, deu lugar àqueles desejos malignos que Satanás já havia lançado em seu coração, os pensamentos malignos que Satanás havia lançado em sua mente, e deixou que o mal o dominasse. E quantas vezes o ser humano tem deixado que o mal o domine, enquanto Deus está falando acerca de vigilância, que precisamos ser controlados pelo Espírito Santo e não deixarmos que o mal nos domine, não deixarmos que o mal vença. O Senhor, ele estava dizendo a Caim, se ele fizesse o bem, ele também seria aceito. Mas ele tinha que se dispor a fazer o bem. Ele tinha que querer fazer o bem. Ele tinha que querer agradar a Deus. E isso não estava em seu coração. Vamos agradecer a Deus, já no final do nosso devocional. Senhor, graças te damos por esses momentos na tua presença, meditando nos versículos da tua palavra. Meu Deus, que seja o teu Espírito Santo a falar em cada coração, ao coração de cada pessoa que acompanhar essa transmissão, acompanhar o vídeo. Ó Deus Santo, que o teu Espírito Santo possa falar de forma profunda nesse coração, que esses versículos sirvam para o crescimento espiritual de cada um. E que o Senhor abençoe e proteja a todos que irão acompanhar a meditação nesses versículos da palavra do Senhor. Amém e amém, Jesus. Logo mais, no nome do Senhor Jesus, estarei de volta na live da poderosa campanha, o Salmo 140, e também a oração da desmancha de todas as obras do diabo pelo sangue de Jesus. Logo mais à meia-noite, vamos juntos clamar a Deus.
Peço também a sua ajuda, a sua contribuição financeira. Essa obra, ela tem sido feita pela fé. A cada mês é a preocupação com as despesas da obra. Peço a você que ainda não se tornou um mantenedor, a cada mês, você que pode ajudar, você que ama a obra de Deus, você que pode contribuir com o valor que você tiver condições. O Pix para a sua contribuição, para você enviar a sua contribuição é 12 981 63 3007. 12 981 63 3007. É o Pix para que você envie a sua contribuição para a obra de Deus. 12 981 63 3007. Que Deus vos abençoe, que Ele recompense a todos que contribuir. Logo mais, convido vocês para estarmos juntos na live da meia-noite. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus.